Senhores vereadores, senhora vereadora, senhores e senhoras aqui presentes e que nos acompanham também através da rede social, em transmissão ao vivo das sessões da Câmara, na página da Câmara Municipal no Facebook. Muito boa noite. Vamos iniciar a nossa sessão. Eu peço ao primeiro secretário, o vereador Luiz Moreira, que proceda com a chamada nominal dos vereadores. Boa noite a todos. Chamada nominal dos vereadores. Celso da Rocha Teixeira. Presente. Carlos Vieira Santos. Luiz Souza Moreira, presente. Roberto Alves dos Santos. Terezinha Souza Dutra. Martim José de Oliveira Neto. Roberto Almeida Vieira, Manuel Messias Silva Brito, Joaquim de Souza Lima. Presença registrada de 5 vereadores. Observando, o vereador Joaquim justificou sua ausência por conta de um problema de saúde. Havendo quórum regimental, eu declaro aberta a 12ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa anual de 2019. Nós, adentrando já o pequeno expediente, deixaremos para o final da sessão a leitura da ata da sessão anterior. Vamos aos comunicados. Eu peço ao vice, um convite individual, né? Tá certo, então. Então, não há comunicados. Nós, então, partimos para o grande expediente. O grande expediente é o momento que os vereadores poderão fazer uso da tribuna para tratar de assuntos de interesse de cada mandato. Eu peço ao primeiro secretário, o vereador Luiz, que colete as inscrições dos colegas vereadores que farão uso da tribuna nesta sessão de hoje. Mais uma vez agradecendo a audiência das pessoas que estão neste momento nos acompanhando através da rede social Facebook, em transmissão ao vivo das sessões da Câmara Municipal de Presidente Jânio Quadros. Coloca a Celso Teixeira também aí. 4 minutos. Muito bem. Vamos agora ao grande expediente. O primeiro orador inscrito, o vereador Carlinhos. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos aqui presentes no plenário, ao visitante ilustre e ex-vereador Edmilson Dutra, aos colegas vereadores aqui presentes, ao funcionarismo da casa, também ao pessoal que nos acompanha aí pela rede social em geral. Senhor presidente, venho essa tribuna hoje falar de coisas boas, mas também debater e fazer algumas críticas em relação ao governo federal, onde hoje acontece alguns não, né? Vários protestos em todo o Brasil relacionados ao corte
bilionário na educação do nosso Brasil. Governo esse que ele faz besteira, o filho fala asneira, e a gente vê quem votou nesse governo cabisbaixo, sem entender por que votou. Votou numa pessoa errada, votou num grupo que só está aí, como diz o nosso companheiro Lula, está se criando aí um quartel de vira-latas. Para quê? Para destruir o nosso Brasil. Então devemos, companheiros, olhar para o nosso futuro e ver realmente o que a gente deseja para ele. Não isso aí que esse governo mentiroso está propondo ao nosso povo brasileiro, ao corte da educação, a reforma da Previdência que está aí aos trancos e barrancos para atrapalhar os nossos idosos, os nossos futuros, que a gente também vai chegar à idade para se aposentar e vai ter essa dificuldade. Então, fica aí um alerta a todos que assim votaram nele, né, que hoje estão aí arrependidos, mas que pensem um pouco mais dos outros também, para que a gente possa tomar um futuro melhor para o nosso Brasil. Mas as coisas boas, elas só existem e estão acontecendo no nosso município. Colegas vereadores aqui, só a colega Tereza que está presente, que não foi ao povoado de Duas Lagoas, onde a gente fez uma visita a um colégio, né, quando o governo federal lá em cima está querendo cortar, né, o dinheiro da educação, o nosso município está investindo em educação. Está de parabéns o prefeito Léo Gambá pelo entusiasmo e também pela construção do colégio de Duas Lagoas, que é um belíssimo colégio, onde a gente esteve lá na sexta-feira passada, visitando e fiscalizando aquela obra, e lá se está quase concluída, e os colegas que estiveram lá presentes viram também, e isso é o fruto de um bom trabalho transparente, trabalho dedicado ao nosso povo. Esse sim é um bom governo que trabalha para todos, sem marcação. Estamos aí também com o colégio 12 salas, já em andamento, né, com os alunados já estudando, mas até o final do mês, no começo do mês, estaremos inaugurando também aquela belíssima obra, uma obra dedicada ao nosso município, e a necessidade que a nossa educação necessita, e ali foi feita, né? Diante disso, também inauguramos uma creche belíssima de primeiro mundo, mas tudo isso é o esforço de um bom governo, o governo que trabalha para o povo do nosso município, o governo que se preocupa com o nosso alunado, com as nossas crianças, os adolescentes, a juventude, para um futuro melhor para o nosso município. Não este governo federal que só vem aí trazer, né, a prioridade na educação e na previdência social. Quero aqui deixar a minha manifestação ao contrário a esse governo falso, esse governo mentiroso. Então, deixo aqui o meu abraço a todos aqui presentes, ao pessoal que nos acompanha pela rede social e aos colegas vereadores. Uma ótima noite. Agradeço o vereador Carlinhos e também o nosso cumprimento aqui da mesa ao ex-vereador Edmilton Preto, que se encontra aqui no recinto da Câmara. Eu vou também fazer uso da palavra, quero passar a cadeira aqui para o vice-presidente, vereador Carlinhos. Boa noite a todos. Está franqueada a palavra ao vereador Celso Teixeira por 4 minutos. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, senhores e senhora aqui presente e as pessoas que nos acompanham nesse momento através da rede social. Hoje estiveram e estão nas ruas milhares de estudantes, professores, protestando contra os cortes
anunciados pelo governo federal, o governo de Bolsonaro, que são da ordem de 30% dos recursos destinados às universidades. Imaginemos, vereador Carlinhos, uma escola qualquer que tenha 30% dos seus recursos cortados. Né? Que impacto isso pode causar nessa escola? 30%, não estamos falando de 1 ou 2%, é 1/3, né, dos recursos das instituições federais. E, obviamente, que isso vai diminuir o número de vagas na universidade, menos jovens vão entrar na universidade, menos pesquisas serão realizadas e, obviamente, que isso tem, no fundo, um objetivo. O objetivo é destruir a educação pública neste país. Já é público que a esposa do ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, trabalha para uma instituição, um órgão particular, privado, que representa escolas particulares, universidades particulares. Né? Neste governo há muitas coincidências, vereador Carlos. E esta é outra. Né? Obviamente que o objetivo é fortalecer o setor privado e destruir o público. E a consequência disso é a universidade particular. E nós sabemos, vereador Kiko, quem é que pode pagar? Por que esse ataque às universidades públicas? O governo do presidente Lula e da presidente Dilma alterou as regras de acesso à universidade pública, vereador Carlinhos. E hoje, 50% das vagas são destinadas para alunos pobres, de baixa renda e oriundos de escolas públicas. E a outra metade é a concorrência normal. Porque antes, pobre não entrava na universidade, vereador Carlinhos. Não tinha acesso. Então foram essas mudanças que permitiram que os pobres chegassem às universidades. E me parece que é esse o problema. As elites não aceitaram. As elites desse país se sentem desconfortáveis com pobres frequentando um espaço que antes era somente deles. Esse é que é o problema. Isso aconteceu também nos ônibus, vereador Luiz. Ou melhor dizendo, nos aviões. Né? Quando os pobres começaram a utilizar esse meio de transporte, a elite se incomodou. Me lembro de uma senhora que postou na internet uma fotografia de um sujeito provavelmente pobre, sentado numa cadeira de um aeroporto, e ela colocou a seguinte legenda: aeroporto virou rodoviária. Né? Numa clara atitude preconceituosa e, do lado dela, sendo intolerante com a presença de um pobre no aeroporto utilizando o avião. Então é esse o problema do corte, vereador. Estão querendo destruir a universidade pública para que os pobres não tenham acesso aos cursos superiores. Querem que pobre seja sempre mão de obra barata, mal educada, mal informada. É esse o objetivo desse governo. Um outro motivo das manifestações é a malfadada, eu vou chamar de deforma da presidência, da Previdência, melhor dizendo. Governo de Bolsonaro, essa semana eu assisti uma sessão da comissão especial que discute a reforma da Previdência, e um dos oradores apresentou uma meia dúzia de privilegiados da reforma da Previdência. Segundo ele, o que o governo estaria atacando, os privilegiados. E, de fato, eles existem. E, por coincidência, havia naquela sessão um outro sujeito participando que era um banqueiro. Muito engraçado. Um banqueiro estava lá defendendo os trabalhadores. E ele mostrou que o problema da Previdência não é os trabalhadores. Ele chegou a dizer, Carlinhos, que se o governo federal detectou aqueles privilégios, por que então não só atacar os privilégios? Por que tirar do trabalhador, vereador Luiz? Por que tirar do pobre, do trabalhador da roça? Por que tirar do BPC um benefício para pessoas deficientes,
para pessoas impossibilitadas de trabalhar. Querem que um sujeito que se machucar, um trabalhador que ganha um salário mínimo, que se machucar e ele ficar inválido, receba, vereador Luiz, R$400 por mês? Que governo é esse? Só serve aos ricos e poderosos. Todas as atitudes desse governo, até agora, se você analisar uma por uma, você vai ver que todas elas prejudicam os pobres, o andar de baixo. O andar de baixo. Não há uma. Vi uma postagem na internet assim, olha, falar dos erros desse governo é muito fácil. Quero ver falar dos acertos. É difícil mesmo. Não há. Não existem. Então, eu fiquei feliz hoje com a juventude, com os estudantes, professores que foram para a rua mostrar para esse governo que a sociedade, que boa parte estava anestesiada, confundida e enganada com aquele discurso moralista, já está abrindo os olhos e vai para a rua, vai para as ruas para defender os direitos da classe trabalhadora, dos estudantes e contra esse governo malfadado. Para concluir, senhor presidente, ele foi entrevistado de manhã, logo após as notícias sobre as manifestações, e sabe o que ele disse dos estudantes? São idiotas, idiotas úteis. O presidente da República se dirigiu aos estudantes que estão na rua, protestando por seus direitos, chamando-os de idiotas úteis. Infelizmente, o que nós temos é na presidência da República um idiota inútil. Obrigado, vereador Celso Teixeira. E está franqueada a palavra ao colega Luiz Moreira por 4 minutos. E assim deixo a cadeira ao presidente. Boa noite a todos, vocês que se fazem presente, o ex-vereador Edmilton, vocês visitantes, colegas vereadores, funcionários dessa casa, meu boa noite a todos, quero agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui presente. Falando da reforma da presidência, é verdade, o presidente aqui concluindo as suas palavras, o vereador Carlinhos, na verdade, o presidente que hoje se encontra no Brasil, ele joga a responsabilidade em cima da pobreza do povo mais pobre e segura o braço só ao lado dos mais ricos, né? É a questão até também que o presidente não esqueceu de mencionar, é a questão do armamento também, que é um caso sério, que o presidente parece que ele soltou a arma de uma forma no Brasil, parece que é uma coisa de brinquedo. Tantos programas que tem de educar, programas sociais, eles jogou de lado a responsabilidade e acha que para combater a criminalidade é soltar a arma na mão de cada pai de família, de cada jovem que vai resolver o problema. Parece que ele planeja o Brasil para uma guerra civil, né, o presidente? Que de maneira nenhuma que você com a arma na cinta não vai proibir que alguém te dê um tiro, que nem alguém vai lhe assaltar, só se você ficar com a arma impune a vida inteira, esperando o bandido, pelo pensamento do presidente. Não dá para acreditar o projeto do presidente e daqueles líderes deles, deputado e senador, que fica ao lado dele, no canal nacional, fazer gestos de arma porque foi aprovada aquela lei. Então, eu quero agradecer também aqui aos professores, aos alunos que nesse momento estão fazendo seu protesto, a maior cidade do nosso país e o maior centro financeiro da capital de São Paulo está paralisado nesse momento, que é a Avenida Paulista, com mais de 6 helicópteros ali por cima, acompanhando aquele protesto que está fazendo contra esse presidente do Brasil. E eu também estaria ao mesmo lado deles ali, ao lado dos seus direitos, como se diz o vereador Celso também, o trabalhador, a questão do BVC, é verdade. Se era para você machucar, encostar na caixa, que eu chamo aqui para nós, tirar um salário mínimo, se depender da fatura que você tiver no seu corpo, algum problema,
é só R$400. Se brincar, não dá nem para você comprar o remédio, para você se recuperar, esses R$400. E haver um corte aí, e isso que o povo está protestando agora, mas daqui 1 ano e 2 anos, que esse projeto dele fazer um refeito nessa sociedade mais pobre, que vocês vão ver a situação que nós vamos enfrentar no nosso estado mais fraco, na nossa cidade pequena. A situação é mais pior ainda, porque pelo menos está comentando e o povo não está acreditando. Mas a hora que os projetos fazem o refeito, é que vocês vão ver a situação como vão ficar complicada. Quero aqui também agradecer o prefeito, mais uma vez, pela obra que nós visitamos em Duas Lagoas, uma obra que está virando atração naquele povoado, que além de beneficiar o povo daquela região, fez uma grande economia também, ali gerando emprego. Nós fechamos 7 colégios para funcionar um colégio só, um colégio de tecnologia, que não vai precisar de reforma como os outros colégios precisavam. Todo ano nós poderíamos fazer reforma de 7 colégios para iniciar as aulas. Hoje nós temos um colégio só, que está fazendo o papel desses 7 colégios que tinha na região, que não vai precisar de uma reforma ano nenhum. Então foi uma grande economia um colégio daquilo. É um colégio hoje que recebe uma piscina com 28 mil litros de água para as crianças, ensinar aula de natação ali, um professor. Colégio esse que já tem prefeito de outra cidade vindo visitar aquela obra para implantar na sua cidade aquela obra de qualidade daquele jeito. Foi um dos melhores projetos que eu trouxe essa Câmara de Vereador e que o prefeito executou na nossa região, foi um colégio daquilo. Uma obra de tecnologia avançada, e eu acredito que foi o primeiro feito aqui no estado da Bahia, foi aquele colégio. Se o vereador me permite uma parte. Sim, presidente. Eu acabei não mencionando no meu discurso, mas nós tivemos lá um grupo aqui da Casa de Vereadores visitando esta obra importante, que é construída num sistema construtivo chamado PVC concreto, né, que eu vi ali benefícios extraordinários, como o conforto, né, para os estudantes, para os trabalhadores da educação, a manutenção que é baixa, né, uma vez que não há necessidade nem de pintar, né, o próprio PVC já é um revestimento interessante, geração de emprego ali na região, como Vossa Excelência bem colocou, a aglomeração de várias escolas numa só ali, né, da região. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, que fez a indicação para a construção dessa escola em Duas Lagoas, e cumprimentar o prefeito por estar realizando não só a demanda apresentada, mas por estar trazendo essa tecnologia que eu achei de grande importância ali para a comunidade. Parabéns, senhor. Obrigado, vereador. Só concluindo aqui, quero agradecer aos vereadores que fez presença naquele dia, o vereador Kiko, lá da região também, estava lá com a gente, vereador Celso Teixeira, Carlinho, Lourinha, vereador Lezinho, que não se faz presente, o vereador Roberto também foi convidado, mas ele não compareceu. O vereador Roberto é meio difícil, né, Celso? Terezinha, os problemas também da correria, né, Terezinha? Não foi possível estar lá, mas ela já esteve na região também, inaugurando a quadra Polo Esportivo do Roçado, ela esteve lá com a gente. Mas, vereador, presidente, Celso, nós não vamos dispensar a inauguração da piscina com o Roberto. Você avisa ele, compra a sunga, que ele vai ter que estar em Duas Lagoas lá, visitando aquele colégio e inaugurando aquela piscina, viu? Nós não vamos dispensar lá a visita dele, não. E aqui eu só tenho mais a agradecer ao trabalho do prefeito, ao seu desenvolvimento, ao seu esforço pelo esse município, pela cidade, que é sempre assim. Vamos esperar que o prefeito traga o seu sucessor com a sua qualidade, com a sua raça que ele tem. Desejo a todos vocês uma boa noite e até a próxima vez, se Deus quiser. Agradecendo o vereador Luiz, não há mais inscritos para fazer uso da tribuna, e nós temos na ordem do dia, para a última discussão e votação, o projeto de lei
PL 13/2019, que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2020 e da outras providências. Nós vamos retirar de pauta esse projeto porque ele depende de maioria de 2/3 e não havendo quórum suficiente, nós então retiraremos de discussão e votação, transferindo para a próxima sessão ordinária. E não havendo mais matérias, vamos ouvir agora a leitura da ata da sessão anterior. Peço à servidora Domingas que nos apresente a leitura. Boa noite. Primeiro período da sessão legislativa anual 2019. Ata da 11ª sessão ordinária, realizada em 8 de abril de 2019. Presidente, vereador Celso Teixeira. Primeiro secretário, vereador Luiz Moreira. Compareceram os senhores vereadores Celso da Rocha Teixeira, Joaquim de Souza Lima, Roberto Alves dos Santos, Carlos Vieira dos Santos, Luiz Souza Moreira, Terezinha de Souza Dutra, Manuel Messias Silva Brito e Roberto Almeida Vieira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. O senhor vice-presidente, Carlos Vieira dos Santos, fez a leitura de diversos comunicados. Passou-se para o grande expediente. O senhor vereador Manuel Messias Silva Brito, da tribuna, começou agradecendo às pessoas que acompanham pela rede social Facebook. Em seguida, fez esclarecimentos sobre o título eleitor, diz que houve mudança no TSE e, para realizar a biometria, o eleitor precisa ligar para agendar o cadastramento e que em breve será realizada aqui em nossa cidade. O senhor vereador Carlos Vieira dos Santos, da tribuna, começou agradecendo às pessoas que acompanham pela rede social, complementou-se a fala do colega vereador Lezinho e falou da questão do título, e que a partir do dia 16/5 vai ser agendado pela internet e também no fórum da nossa cidade. Em seguida, deixou seu sentimento à família de Coceirinha e do pastor Marinho, falecido na última semana, e que Deus possa confortar o coração de toda a família. Finalizou desejando a todas as mães um feliz Dia das Mães, repleto de coisas maravilhosas. Passou-se para a ordem do dia. O senhor presidente colocou em primeira discussão o projeto de lei PL 03/2019, dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretriz Orçamentária LDO de 2020 e de outras providências. Sim, inscrito para a discussão da matéria, o senhor presidente encerrou a ordem do dia. O senhor presidente mandou fazer a leitura da ata da sessão anterior, que depois de lida foi posta em discussão e votação e aprovada. Nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, antes convocando a todos para a sessão ordinária a realizar-se no dia 15 de maio de 2019, no plenário dessa Casa Legislativa. Presidente Jânio Quadros, Bahia, 8 de maio de 2019. Apresentada a ata, eu a coloco em discussão. Senhores vereadores que queiram discutir a ata, manifestem-se. Não havendo discussão, a ata está em votação. Senhores vereadores e vereadora que a aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata. Peço a Domingas que colete as assinaturas. Nada mais havendo a tratar, eu quero novamente agradecer os senhores vereadores, vereadoras, todos aqui presentes na sessão e as pessoas que nos acompanham assistindo a transmissão da sessão através da internet, na página da Câmara Municipal, no Facebook. E convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se na quarta-feira próxima, dia 22, em horário regimental. A presente sessão está encerrada. Boa noite.